Galera, o curso já vai começar, mas antes eu preciso que vocês assistam essa introdução, porque vai ajudar muito na entrega do vídeo e eu também preciso que vocês entendam mais sobre esse projeto. É pouca coisa, o curso inteiro tem mais de 1 hora e essa introdução leva só alguns minutos. Assim que acabar a introdução, eu vou colocar aqui a minutagem para vocês irem direto ao ponto que vocês querem ver ou o ponto que vocês querem rever, ok? Queria pedir também para que, se você tem alguma dúvida, comenta aqui nos comentários, comenta o que você achou do curso, ajuda muito na entrega e também compartilhe para os grupos, não esqueçam, né, de compartilhar para os grupos de cutelaria que vocês têm, porque esse é um projeto muito legal que vai ajudar muita gente. Se você compartilhar, você também ajuda a ajudar. E para você que está começando, eu vou passar fornecedores de confiança que também são patrocinadores e apoiadores aqui do canal. Se você procura aço para cutelaria, 5160, 1070, 1080, 15N20, inox 420, vocês encontram na Manchester Aços. Se vocês procuram madeiras especializadas para cutelaria, madeira de lei, madeira estabilizada, bloco híbrido, bloco de resina e em cortes específicos para cutelaria, vocês encontram na Gavião Madeiras. Maquinário para cutelaria, todas as máquinas que vocês vão ver aqui especializadas para cutelaria nesse curso são da Guajuvira Equipamentos, uma empresa séria que está há anos no mercado. E o novo apoiador aqui do canal é o Fábio da Franco Trilha, então se você procura Kydex para fazer aquelas bainhas mais trabalhadas ali, né? Direto aqui do Brasil, o Fábio já é atrás dos Estados Unidos, aqui para o Brasil, vocês encontram com o Fábio da Franco Trilha. E se você está procurando material para fazer as bainhas em couro, vocês encontram na Tony West, que tem tudo para você fazer as suas bainhas, ok? Nós vamos fazer 20 facas hoje, do início ao fim, desde o projeto até a finalização, tá? E vale destacar que o material que nós vamos utilizar foi cedido, né, pela Manchester Aços, que é um patrocinador aqui do canal. Então, no caso, o aço que a gente vai utilizar é o 5160 e ele foi doado pela Manchester Aços. E as madeiras para as empunhaduras foram doadas pela Gavião Madeiras, que também é um patrocinador aqui do canal. O De Angelis mandou umas talas especiais aqui pra gente, de Claraíba, e olha que maneiro, ele já mandou super preparadinho, ó. Essas talas aqui ele vende assim também, tá? São talas para canivete. E ele fez aqui, correu ali para mandar essas peças para a gente fazer isso aqui o mais rápido possível. Galera, é importante destacar que eu vou passar dicas do início ao fim. Então, se você quiser assistir para pegar as dicas, assista, anote, porque isso aqui é praticamente uma videoaula, é um vídeo muito completo mesmo. Minha voz agora no começo do vídeo tá meio zoadinha, porque eu tava sem voz até esses dias. Tá? Mas o restante do vídeo minha voz vai voltar ao normal. Fiquem tranquilos, é que esse comecinho eu tenho que gravar porque eu já vou fazer o corte das peças. Tá? Então antes de cortar eu tenho que passar essas informações. A gente vai fazer 20 facas, vamos fazer hoje aqui 20 facas, tá? Feitas em aço 5160. São peças inspiradas nas facas gaúchas, tá? E por que isso? Porque esse aqui é um projeto para ajudar a galera de lá do Rio Grande do Sul, ok? O valor arrecadado com a venda dessas facas, descontando o frete, tá? E descontando mais alguns insumos, que essas peças aqui ela vai ter frete grátis, né? Então, descontando esses detalhezinhos, todo o valor arrecadado vai ser convertido em doação lá para o Rio Grande do Sul. Como vocês já sabem, eu já estou com alguns projetos aí sociais para arrecadar dinheiro, para mandar para lá, tá? O valor arrecadado com essas peças aqui vai ser diluído ali em Pix para ajudar quem está construindo cama lá e ajudando a galera diretamente lá. Vai ter compra de alimentos e sendo enviado para lá também. Enfim, vai ser diluído em diversos tipos de doações aí para ajudar a galera de lá, tá? E se você quiser adquirir uma dessas peças, o contato é esse contato aqui, tá? Também vai ter o meu contato na descrição do vídeo e no primeiro comentário também o link do grupo, onde eu vou estar disponibilizando essas peças lá com antecedência, tá? E galera, é importante destacar que se você já ajudou o Rio Grande do Sul, não para por aí. É importante a gente continuar ajudando, tá? Eu estou postando esse vídeo, digamos que de forma estratégica, quando eu ver que a galera, entre aspas, né, tá meio que esquecendo, tá? A gente não pode deixar esfriar a parada, a gente tem que continuar ajudando, tá? Porque aquilo que aconteceu lá foi uma catástrofe assim inimaginável e vai demorar para a galera se recuperar e o pessoal continua precisando de doação, pessoal, tá? Então assim, se você já ajudou, continue ajudando. Ainda tem muito lugar que está recebendo doação, tem muito ponto de coleta ainda. Beleza? E lembrando, se você quer ajudar de uma outra forma também, pode. Que é curtindo esse vídeo e comentando, compartilhando. Ajuda muito na entrega do vídeo e vai ajudar quem precisa de dicas na oficina e também vai ajudar a galera de lá do Rio Grande do Sul, mesmo que de forma indireta. Então esse daí, bora pro vídeo. Bom, galera, agora aqui a minutagem para vocês. Se vocês querem ver algum ponto específico do curso, pode ir direto para lá.
tá? E também aqui no canal tem aulas mais técnicas, tá? Como de tratamento térmico e outras aulas mais técnicas, recomendo que dê uma olhada. A ideia desse vídeo é ser um mini curso, afinal de contas muitas pessoas perderam tudo e vão precisar começar do zero, inclusive com suas profissões. Então, se alguém optar por começar do zero na cutelaria, também posso ajudar dessa forma. Então aqui de início não tem segredo, eu sempre costumo utilizar um lápis ou uma lapiseira, uma borracha, uma régua e uma folha para estar fazendo desenho. Também é legal ter algo com um traço um pouco mais forte, para a gente reforçar os traços principais do projeto. Então eu começo com uma lapiseira fazendo ali o desenho da espessura da barra. Eu costumo fazer uns 4 milímetros menor, né, o desenho no papel ali, para na hora que eu for acomodar na barra ficar bem certinho. Nesse projeto nós vamos utilizar uma proporção 10-10. O que é isso? É 10 centímetros de empunhadura e 10 centímetros de lâmina. Essa é uma proporção bem legal para estar utilizando em vários projetos. Aqui na minha cutelaria geralmente é o que mais vende. E por quê? Porque a pessoa pode utilizar num porte velado, pode utilizar para cortar alguma coisa até mesmo no churrasco, fazer um vinagrete, pode utilizar na lida no campo. Então é uma dimensão bem prática que vai te dar um tamanho de lâmina bem legal para fazer diversos trabalhos. Para esse projeto, como é uma faca simbólica, eu vou utilizar alguns detalhezinhos que remetem às facas gaúchas, como por exemplo o gavião em S, o corta-arame na parte do ricaço, a silhueta do cabo, que é bem tradicional, e a ponta, que é tradicional das facas língua de chimango, que tem a ponta bem agressiva. O corte é feito de peça por peça. É importantíssimo que vocês utilizem todos os equipamentos de proteção individual, inclusive abafador, óculos e, se você for careca que nem eu, até um boné, porque vai ajudar muito. No meu caso aqui eu tenho uma sala fechada específica para corte na oficina, o que diminui um pouco aquele pó em suspensão no ar. Então quando eu saio dessa sala eu consigo tirar a máscara. Mas se você estiver na oficina, quando você estiver fazendo o corte e terminar ele, não retire a máscara, tá? Continue com a máscara porque o pó do corte fica em suspensão na oficina, tá? Então é importante que você mantenha a máscara no rosto para que você não fique inalando aquele pó, ok? E após utilizar todos os equipamentos de proteção individual, nesse caso, apesar de ser uma máquina rotativa, eu gosto de utilizar luvas, porque a gente está trabalhando ali com aço quente, conforme a gente está cortando as peças, né? Inclusive, reparem que eu coloquei um avental. É interessante você utilizar um tecido que tenha resistência às faíscas, né? Porque, ó, se vocês olharem ali, ó, vai muita faísca no meu braço. Olha lá, ó. Vai bastante faísca no meu braço, dependendo da posição de corte. E isso depois fica tudo empelotadinho, né? Fica cheio de marquinha no braço se você não estiver utilizando uma blusa, então recomendo que utilizem. Eu faço um moldezinho de papelão mesmo e utilizo um canetão da Faber-Castell, que é utilizado para escrever em superfície escura, nesse caso aí na cor prata, para fazer o desenho de todas as peças. Daí eu venho fazendo corte, utilizando a esmerilhadeira e o disco de corte fino. Esse é aquele disco de corte para inox, sabe, que tem 1 milímetro de espessura? É importantíssimo você sempre trabalhar os cortes em linha reta. Esse tipo de disco, ele não aceita curvas. Se você forçar uma curva, você vai estourar esse disco. Também é super importante que vocês utilizem a proteção da máquina. Como vocês estão vendo ali, a minha está com a proteção. Ela está bem até detonadinha, porque eu sempre utilizo essa proteção. Ela é de suma importância, porque se o disco estourar, explodir, não vai voar em você nenhum tipo de pedacinho, ok? Então, como vocês estão vendo ali, mesmo na parte curva do cabo, eu estou fazendo um corte reto. E é importante que vocês trabalhem dessa forma, sempre fazendo cortes retos. A parte das curvas do cabo ou da lâmina, a gente vai fazer depois, na hora de usinar todo o contorno na lixadeira de cinta. E mesmo assim, também é um trabalho perigoso, onde a gente tem que tomar um certo cuidado. Vocês vão ver que pode acontecer um tipo de acidente que é bem comum. Prestem muita atenção nesse momento agora. Vocês conseguiram ouvir com atenção durante o processo ali, quando ela rompeu, a velocidade com que ela rompeu, e vocês perceberam que ela inclusive acertou no latão lá embaixo. Então ela deu a volta, mesmo com a proteção, a ponta dela acabou acertando lá no latão. Então, pessoal, se você estiver na frente dessa lixa, e for uma lixa de grão grosso, vai te machucar muito. Então, durante esse processo, é crucial que você trabalhe de forma inclinada ao flat,
não trabalhe na frente da sua mesa flat. Utilize lixa grão meia-vida para você não ter um prejuízo enquanto elas vão estourando, porque é comum ela se romper por conta do excesso de atrito e de temperatura. A emenda da lixa sofre muito com isso. Então a gente tem que trabalhar de forma consciente, sempre não estando na frente do flat, como vocês estão vendo ali da forma que eu estou fazendo, e tomando muito cuidado. Qualquer sinal, indício que essa lixa vai se romper, você desliga a máquina e retira essa lixa. Nesse vídeo aí, eu deixei com que ela estourasse, né, para que vocês vissem o quão forte é esse impacto. E é muito perigoso, galera. Essa lixa ela tá rodando ali a 60 Hz, então tá muito rápido. Então é importantíssimo que vocês tomem muito cuidado durante esse processo. Quando você fizer a usinagem do contorno, é importante que você mantenha a pressão em todo o flat, sempre variando, não mantenha sempre um lugar só da lixa, porque senão ela vai tirar alguns grãos ali e vai cortar a lixa naquele ponto. Então é importante a gente manter uma pressão ali sempre uniforme em todo o flat. Na nossa lixadeira de cinta Guajuvira, a gente tem um detalhe ali no flat, onde a gente consegue fazer a usinagem do gavião em S. Como vocês estão vendo, o flat ele é chanfrado no canto, que permite que o cabo vá um pouquinho mais para o lado e também o gavião entre ali para a lateral, fazendo com que a gente consiga fazer esse detalhezinho típico e tradicional que é o gavião em S. O próximo passo é desempenar as peças, e é ideal a gente fazer isso antes de fazer o desbaste, né? Como vocês podem ver, aqui ela está empenada, ó, e a gente vai bater bem aqui, empurrando essa parte que está para cima, deixando ela bem alinhada. E eu vou apoiar essa lâmina na morsa, deixando esse raio para cima, né? Então a parte positiva vai ficar para cima, deixando ela convexa, digamos assim. E a gente vai bater nessa parte que ficou mais alta, empurrando para baixo até que a lâmina fique 100% alinhada. Eu faço dessa forma, apoiando, deixando a morsa sempre aberta e apoiando o raio certinho ali, deixando o centro dele no meio do mordente, né? E vou batendo ali com cuidado, não precisa bater com muita força, porque a peça ainda não tá temperada, nem nada disso, ela vai ceder com facilidade, né? Então eu faço assim porque é bem mais fácil desempenhar ela nesse momento agora, tá? Sem contar que a gente fazendo esse processo agora, antes de fazer o desbaste, tratamento térmico, é muito mais fácil de conferir o alinhamento da peça. Você pode até mesmo apoiar ela num vidro ou numa superfície retificada, como por exemplo um granito retificado. Se você não tiver muita técnica de ir desempenando enquanto olha no dorso, tá? É possível você fazer isso, e inclusive você pode até desempenar ela forçando um pouco, né? Você prende ela na morsa e puxa, mas eu prefiro fazer assim nessa técnica utilizando o martelo, porque às vezes ela tem mais de um empenamento na peça, e aí fica bem fácil de alinhar ela, deixar ela 100% alinhadinha. Como vocês podem ver aqui no resultado final, ela ficou bem alinhadinha, bem legal. O desbaste vai ser feito na roda de contato, então vai ser um desbaste côncavo, um desbaste hollow. E eu vou passar uma dica para vocês sobre o desbaste. No mercado tem diversas ferramentas como essa daqui, ó. Isso aqui é um jig de desbaste, que a princípio, né, isso aqui parece que vai ser mais fácil de fazer o desbaste com essa ferramenta. Mas na realidade isso daqui é para quem já trabalha na cutelaria, por incrível que pareça. O ideal quando você está começando é você aprender a fazer esse desbaste à mão livre. E a ferramenta que eu recomendo a vocês para fazer esse desbaste é essa aqui, ó. Uma ferramenta simples, aqui eu coloquei num prendedorzinho de crachá e deixo sempre na cintura para não perder esse toquinho. Isso aqui é um toquinho de madeira que tem um dente aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver. E nesse dente eu seguro a faca. Tá? Ela é apoiada dessa forma aqui, ó. E aí eu faço a inclinação e o desbaste. E pressiono contra a roda de contato utilizando esse toquinho. Isso me dá bastante segurança, né? Porque essa faca não vai descer. Eu fico com os dedos longe, né? Então eu não vou queimar os dedos por conta do excesso de calor. E aqui eu tenho um controle muito bom de ambos os lados. Tá? Então eu sempre recomendo que vocês comecem utilizando um toquinho, porque é importantíssimo que você saiba trabalhar a mão livre, tá? Apesar do jig de desbaste ele facilitar muito tempo no trabalho, é mais complicado para quem já está começando, né? Porque você precisa de uma faca extremamente alinhada para utilizar o jig, porque se ela tiver um pouco empenada, o desbaste já muda totalmente, e você tem que trabalhar regulando às vezes o jig, puxando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, para você ter um alinhamento 100%. Na mão, você consegue, quando você domina a técnica, fica mais fácil de você fazer esse trabalho. Então, eu recomendo que primeiro comecem
com o toquinho e aprendam a trabalhar à mão livre, beleza? Antes do desbaste, eu vou preparar todas as lâminas fazendo a marcação de centro. Então, utilizando um paquímetro traçador de ponta de metal duro, eu vou fazer a marcação do centro. Caso você não tenha um paquímetro como esse, você pode utilizar uma broca da mesma medida da espessura do aço. Então, se, por exemplo, é um aço de 4,75, você compra uma broca de 4,75 ou o mais próximo possível disso. E com a broca nova, você vai apoiar ambas as peças ali, a broca e a faca, numa superfície plana e vai riscar a faca utilizando a ponta da broca, tá? Que aí você vai ter o centro perfeito. No meu caso, eu tenho paquímetro e eu vou fazer a marcação de todas. Isso vai fazer com que eu tenha uma produção mais rápida ali depois, que é só desbastar uma, depois pegar outra e ir na sequência. Eu não preciso ficar parando toda hora para fazer a marcação do centro. Para o desbaste, eu vou utilizar uma lixa de óxido de alumínio mista, nesse caso um grão 36. Mas se você for fazer uma produção muito grande, você pode utilizar uma cerâmica ou até mesmo a de óxido de alumínio convencional. Aí vai muito de como você gosta de trabalhar. A cerâmica, você tem um rendimento um pouco melhor ali nessa questão de ter que fazer muita força para desbastar, no caso no desbaste à mão livre. Tá? Reparem que eu entro de forma firme, as minhas mãos estão firmes ali. Eu estou utilizando uma luva, que é uma luva, digamos que meio que especial, ela é uma luva multitato. Então eu consigo ter uma pega bem segura ali, digamos assim. E reparem que eu faço praticamente o desbaste inteiro numa passada só. E eu não tenho marcação de altura de gume. Como esse é um projeto novo, que sou eu que estou fazendo, não é algo que eu fiz para o cliente ou algo assim, né? Eu vou fazer esse desbaste da forma que fica mais confortável para eu fazer, a altura do desbaste. Então reparem ali, ó, que ele está com uma altura passando um pouquinho do centro da peça, que eu acho interessante. E foi uma altura que foi confortável de eu estar trabalhando. Reparem agora na minha posição de trabalho, que eu não estou 100% na frente da máquina, tá? Eu estou com o corpo um pouquinho para o lado ali, ok? E por que a gente vai trabalhar assim? Primeiro, que a gente vai ter mais pressão no braço, né? Vai ter mais força para pressionar contra a máquina. E segundo, que caso a lixa venha a se romper, ela não vai acertar o nosso rosto, tá? A gente não está no alinhamento da lixa. Isso é crucial que você tenha esse cuidado. Reparem também que ali no canto esquerdo tem um balde com uma água verde. Aquilo ali é óleo solúvel, tá? Então, conforme eu preciso refrigerar a peça, eu mergulho ali no balde com óleo solúvel. Se você utilizar apenas água, provavelmente a peça vai oxidar instantes depois que você mergulhar ali na água. Então, eu recomendo que comprem óleo solúvel para esse processo, ok? Eu faço o desbaste de todas as peças de um lado só do gume. Então, por exemplo, todos os gumes do lado esquerdo. Por que isso? Porque a gente tem que alinhar a lixa. Então, após eu alinhar a lixa e fazer todos os desbastes de um lado só, eu vou realinhar ela, né? Ou seja, eu vou deixar ela plana do lado que eu vou desbastar, do lado que vai ficar o ricaço. Bem rente com a roda de contato mesmo, como vocês estão vendo aí. De um lado está sobrando e o lado onde vai encostar a linha do ricaço, ela está bem rente, bem paralela mesmo. E esse é o maior segredo, porque você não precisa ficar parando para realinhar a lixa toda vez que você vai fazer um desbaste, né? Então, para cada faca você alinha de novo. Não, dessa forma a gente ganha muito tempo. A gente vai fazer o alinhamento de um lado da lixa e vai desbastar todas as peças do mesmo lado e vai refazer o alinhamento de novo da lixa e desbastar todas as peças do outro lado. Um detalhe que vai facilitar muito no acabamento dessa peça posteriormente é fazer o desbaste do outro lado o mais alinhado possível com o lado que já foi feito. Então eu vou olhar ali na parte de cima e vou ver aonde que finalizou o desbaste do lado que já foi feito, na linha de transição para o ricaço, e vou começar o desbaste ali, né, tomando bastante cuidado para que as duas linhas fiquem o mais próximas possíveis. Tá vendo ali, como vocês estão vendo, tá bem alinhadinho, e daí eu vou partir para o restante da lâmina. Olha lá, tá bem alinhadinho mesmo, né, bem próximo. É lógico que a gente vai fazer a finalização ainda, mas assim que eu faço aquela entrada ali, eu continuo o desbaste. Eu vou desbastar essa peça até obter uma espessura entre 1 milímetro e 6 décimos. Se a gente afinar mais do que 6 décimos, provavelmente essa peça vai empenar na hora da têmpera, e deixar muito mais do que 1 milímetro é desnecessário, porque na hora de fazer geometria de fio, a gente vai ter que tirar muito material, e com ela mais dura, por consequência, ela pode aquecer mais e a gente pode acabar perdendo a têmpera. Então o ideal é que fique entre 6 décimos
de milímetro e 1 milímetro de espessura antes de fazer a têmpera. Eu optei por uma têmpera seletiva para esse modelo, porque a gente vai ter uma resistência mecânica à torção lateral muito maior e também porque a gente vai ter uma agilidade grande ali para fazer o tratamento térmico, tá? Como essa é uma peça bem pontuda, o ideal é, como vocês estão vendo ali, eu tenho uma pedra que vai concentrar um pouquinho mais de calor no meio dessa peça, e na hora que a ponta dela começa a esquentar, que eu vejo ali que ela já está chegando à temperatura de têmpera, eu coloco ela para fora da forja, ali jogando para fora da forja. Mas enquanto eu estou aquecendo ela, que vocês estão vendo que ela está paradinha ali, essa ponta está enfiada dentro da manta cerâmica, para ela não superaquecer. Então na hora que eu vejo que a parte do fio está praticamente toda na temperatura de têmpera, eu tiro a ponta, que aí a própria condução de calor da lâmina já vai aquecer aquela ponta ali sem que ela queime, né, sem que ela passe da temperatura correta. Aqui no canal já tem uma aula sobre tratamento térmico muito completa, com questão de temperatura, normalização, reviremento e tudo mais. Então, se você não tem muito a prática ainda, recomendo que dê uma olhadinha nessa aula de tratamento térmico. Tem a teórica e a prática, recomendo que olhe as duas. Para quem já tem a manha, vocês perceberam ali que a temperatura chegou ali naquele ponto de transição, né, que a gente já conhece, que é na hora que para de pegar no ímã, na parte do fio. Eu deixei ali o brilho para ela ficar bem aparente mesmo, né, para vocês conseguirem ver bem. Se você regular a câmera no brilho convencional, ela não vai ficar tão destacada. Geralmente ela fica num vermelho cereja, assim, né? Mas, regulando da forma correta aqui, a gente tem uma linha mais clara, mas não é essa coloração ali, bem amarela, quase branca não, que a gente utiliza, tá? Geralmente, com a oficina mais escura, da forma que tá aí, a parte onde não chegou ainda no ponto de têmpera, ela fica num vermelho cereja claro, e a parte onde ela vai ser temperada, ela fica com uma transição bem destacada ali, onde ela fica com um alaranjado, né? Um vermelho puxando para um alaranjado, que é a parte onde já não pega mais no ímã, que já está na temperatura de têmpera. Mas recomendo que olhem aqui no canal o vídeo sobre tratamento térmico. É muito importante, muito completo. Falo sobre questão de temperatura, tratamento térmico em forno e em forja. Bom, galera, as peças estão aqui para fazer o revenimento. Ó, como vocês podem ver, eu coloquei as 20 aqui dentro do forno. É importante a gente colocar um suportinho para ter um espaçamento entre elas, para o ar quente circular melhor lá dentro, tá? E aqui, ó, como são peças bem pontudas, né, e que eu preciso de um revenimento um pouquinho mais agressivo, para essas peças, para ela não ficar com a ponta muito sensível, eu vou fazer numa temperatura um pouco mais alta, então 220 graus, eu vou aumentar um pouquinho o tempo. Em vez de deixar só 1 hora, que seria normalmente 200 graus a 1 hora, eu vou fazer 220 graus a 1h30. Essa é uma lixa especial barata que vai proporcionar para vocês uma ótima qualidade de acabamento e uma ótima velocidade de produção. Apesar de ser de óxido de alumínio, eu vou mostrar para vocês na prática o porquê que ela proporciona esse ótimo custo-benefício. É comum que na hora do desbaste, as linhas do desbaste da transição para o ricaço fiquem desencontradas e geralmente nós fazemos esse ajuste no guia de lima. Mas quando são peças de produção mais rápida, eu geralmente deixo para fazer esse ajuste utilizando essa lixa após fazer a têmpera, na hora de fazer a geometria de fio. E o macete, em vez de deixar ela rente com a roda de contato, é deixar sobrando um pouquinho para fora, pouca coisa, coisa de meio centímetro. E por ela ser flexível, ela vai dobrar para fora e fazer o acabamento perfeito do cantinho. Eu aconselho sempre você fazer esse processo em velocidade baixa, dessa forma a lixa dobra melhor e você também não corre o risco de acabar danificando a peça tirando material demais. Você pode utilizar grãos mais finos e chegar até, por exemplo, um grão 400, que vai ajudar muito no acabamento final manual. Aqui eu utilizei um grão 100, ainda vou fazer a geometria e o acabamento com grãos mais finos, mas eu já tenho uma ótima precisão em alinhamento. E aqui vocês viram eu aplicando essa técnica num desbaste côncavo na roda de contato, mas você também pode aplicar no flat da lixadeira de cinta, fazendo, por exemplo, um desbaste total flat ou parcial flat, e até mesmo na mesa de integrais. Porque como essa é uma lixa flexível, a sua emenda também tem que aguentar essa lixa flexível. E isso vai muito bem naquele rolete de diâmetro menor da mesa de integrais. E sem mais delongas, como vocês sabem, é uma lixa barata e vocês encontram na JP Abrasivos. Depois de fazer o ajuste da transição para o ricaço, como vocês viram anteriormente, o próximo passo é fazer a geometria de fio. Como vocês estão vendo ali, na parte do ricaço já está lixadinho, já está bem maneiro. E agora eu vou afinar esse fio até ficar a medida que eu quero aí. Nesse caso, galera, de desbaste côncavo, eu gosto de deixar uma espessura um pouquinho maior. Tá? Eu gosto de deixar entre 4 e 3 décimos ali, às vezes até um pouquinho mais, dependendo da peça, é claro, né? E daí eu vou fazer esse desbaste ali de forma tranquila, com a velocidade baixa e sempre refrigerando a peça. Lembrem-se, eu gosto de utilizar o
o óleo solúvel, porque eu não vou oxidar essa peça enquanto eu mergulho ali. Após fazer a geometria de fio apenas com grão 36, não vou partir para o pré-acabamento, eu vou partir para a furação do cabo. Como a gente fez uma têmpera seletiva, a gente pode fazer a furação do cabo tranquilamente agora, né? Mesmo essa peça já estando temperada. A única furação que eu já fiz foi aquela que é próximo do ricaço, que temperou ali naquela parte, né? Então eu faço ali uma marcação utilizando uma lapiseira mesmo, do limite do cabo. Então eu quero que o cabo fique mais ou menos ali, passando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, sempre, né, de uma peça para outra, às vezes ficando um pouquinho maior ou um pouquinho menor, mas aquele ali é mais ou menos o limite que eu vou ter, tá? Eu vou fazer essa marcação na maior faca que eu tenho, de todas elas, tá? No que o cabo ficou praticamente maior, digamos assim, né, com um tamanho maior, tá? Porque como todas elas foram cortadas à mão e usinadas à mão, sempre tem uma diferença de um cabo para o outro. Então, eu vou fazer essa furação no cabo maior. Eu gosto de deixar mais ou menos 1,5 cm a 2 centímetros de distância do final das talas, tá? Tanto na frente, tanto na parte de trás. Daí eu vou marcar o centro utilizando um paquímetro traçador e vou puncionar, já marcando certinho para ficar bem alinhado no centro da empunhadura. Eu costumo utilizar uma broca sempre 1/10 de milímetro a mais do diâmetro do pino que eu vou utilizar. No caso, o pino que eu vou utilizar aí é de 3,3 milímetros, então a broca que eu estou utilizando é de 3,4. Isso não vai dar uma marcação de cola em volta do pino e eu consigo fazer uma montagem bem mais tranquila após fazer, na hora da colagem, né? Após fazer todas as furações. Então, primeiro eu vou fazer a furação de uma faca. Eu vou fazer a furação bem alinhadinha de uma faca, os 2 furos apenas de uma. Essa marcação que eu fiz, né, de todas as distâncias ali e tudo mais, do centro, eu vou fazer apenas em uma e vou fazer essa furação. Daí, assim que eu fizer essa furação, eu vou prender essa faca em outra faca, utilizando um grampo ou um alicate de pressão, e vou deixar ela bem centralizada, dividindo bem as diferenças ali para fora, tá? Fazendo com que ela fique bem no centro da outra faca, né? Colocando ela no final do cabo encostado e as laterais deixando bem divididinho, né? Daí eu vou prender e vou transferir a furação da primeira faca para outra faca. E essa faca que eu fiz as marcações vai ser um gabarito para eu furar todas. Todas elas eu vou fazer a furação dessa forma. Por que isso? Porque daí a furação das talas vai sempre casar perfeitamente. Então eu não preciso ficar numerando todas as facas e tomando cuidado para não misturar tudo, para mim não me atrapalhar na hora da produção. Dessa forma, todas as furações vai casar perfeitamente na hora da colagem dos cabos. Trabalhar dessa forma faz com que a gente ganhe muito tempo, porque depois eu vou pegar essa mesma faca que eu transferi a furação para as outras e vou transferir a furação para as talas. E para isso, primeiro eu vou preparar todas as talas. O De Angelis já mandou para mim no jeito as talas de lá da Gavião Madeiras, olha aí, estão coladinhas, todas com uma espessura ótima para trabalho. Essas talas são as talas para fazer os canivetes, mas elas se encaixam muito bem também em peças menores, né, em facas menores como essas. Eu faço a marcação, eu numero todas as talas, como vocês estão vendo aí, com um canetão bem aparente. Faço essa numeração de todas as talas, mas por que isso? Para eu não perder o par do desenho das talas, né? Caso depois eu acabe me atrapalhando na hora da produção, eu não corro o risco de misturar os desenhos, mas a furação vai sempre bater certinho. Se eu pegar uma tala ou com outro desenho, né? Uma tala que não faz par com ela mesma, ela vai casar a furação. Eu faço essa marcação no interno apenas para diferenciar ali os desenhos das madeiras, né? E eu utilizo uma fita crepe automotiva, que é uma fita crepe um pouco mais resistente, para prender elas juntas, tá? Porque depois eu vou prender ela no cabo da faca ali, que foi aquela que eu utilizei de gabarito, e vou transferir a furação do chassi para o par de talas. Esse processo é exatamente igual que a gente acabou de fazer com todas as lâminas, né? A gente só vai transferir a furação, é muito fácil. Eu utilizo um alicate de pressão que é até mais rápido, né? A gente não precisa ficar desparafusando e parafusando no caso de um sargento. Depois que eu transfiro a furação, eu faço o desenho ali da silhueta, né? Só para caso eu queira pré-usinar essa silhueta. No caso dessa produção, eu nem fiz essa pré-usinagem da silhueta. Eu já colei tudo, só fiz a usinagem do frontal. Mas essa marcação ali do desenho da silhueta, do cabo, já também ajuda a gente na hora de fazer a usinagem do frontal, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. E como vocês podem ver aí, esse é um processo que agiliza muito, né,
porque todas as talas vão ficar com a mesma furação. Isso ajuda muito, galera, na produção. Após fazer a furação de todas, eu vou colocar um pino de posição e vou fazer a usinagem do raio do frontal desse cabo, como vocês estão vendo aí. Eu vou fazer a usinagem de todas até o grão 300 e fazer um pré-polimento leve, só porque depois dessas talas coladas a gente não tem acesso a essa parte. Então é crucial que nós já façamos agora a usinagem de todas as talas desse detalhezinho. Daí eu vou partir para o acabamento da lâmina. Eu vou fazer o acabamento ali, a pré-usinagem do gume até o grão 220, né? Não tem segredo nenhum. Após fazer a geometria de fio, eu vou fazer o mesmo processo até o grão 220 e vou fazer a oxidação no percloreto de ferro. Bom, galera, aqui sobre a oxidação no percloreto, o percloreto de ferro está aqui. As facas estão todas lixadas, com a gravação do logotipo feita, tá? E é importante que elas estejam 100% limpas, tá? Bem limpinhas mesmo. Vou colocar aqui. Foi uma, foi duas, foi três, tá? E aqui, ó, essa solução, quanto mais velha ela tiver, digamos assim, ao meu ver, melhor fica, tá? Porque ela não fica muito forte, não esburaca a peça, tá? Aqui ela tá aqui a gancheira, né, como vocês estão vendo. O percloreto de ferro a gente compra ele bem assim, ó, em pó. É importante você diluir ele na água, então você vai encher o recipiente de água e vai jogando ele aos poucos. Se você fizer ao contrário, vai gerar muito calor e dá problema. Aqui tá escrito, ó, diluir. Esse pacotinho aqui, se eu não me engano, tem 300 gramas em meio litro. Eu diluo mais ou menos em 1,5 litro, tá? A solução fica um pouco mais fraca. Então eu deixo aqui dentro por aproximadamente uns 10, 15 minutos, tá? Olha aqui como a solução tá bem marronzinha, né? Parece até um cappuccino. E depois eu coloco no bicarbonato de sódio, tá? Então ela sai do percloreto de ferro e fica aqui dentro do bicarbonato de sódio, da água com bicarbonato de sódio. Faço a solução bem forte, eu coloco meio quilo para mais ou menos uns 3 litros. Beleza? Pode ver que ela vai até dando uma escurecida. E daí, daqui, é só tirar e lavar com bastante detergente, tá? Que já vai ficar filezinho. Olha aí. Ela dá um destaque na linha de têmpera, fica bem bonito. Olha lá. Eu vou lavar aqui e vou mostrar pra vocês. Para lavar, galera, eu utilizo uma bucha dessas que não arranha, tá? E detergente neutro e muita água, tá? Se a gente tem que ir lavando essa lâmina até ela parar de soltar aquele pozinho preto, até ela parar de sujar a bucha em si. Aqui, galera, ó, depois que a gente lava, vamos secar bem. E eu dou um banho aqui com WD-40, tá? Com micro-óleo. Tem outras marcas, mas eu prefiro WD-40, tá? E com outras marcas eu já tive problema. Com WD-40 não. Ó, aqui a gravação SOS Rio Grande do Sul, né? Que é desse nosso projeto. E o logotipo. Qual que é o legal desse tipo de acabamento, né? Que ele dá bastante destaque na linha de têmpera, como vocês podem ver aqui, ó. Como ela fica destacada, né? Ela fica numa coloração bem bruta, né? Eu acho muito maneiro. Eu vou deixar no WD-40 por aproximadamente umas 3 ou 2 horas. Eu tomo cuidado para não espirrar na parte do cabo, né? Só para ele neutralizar bem, para garantir que ele neutralizou muito bem mesmo. O bicarbonato de sódio já vai fazer esse trabalho de neutralizar, mas o WD-40 faz aquela finalização bem legal, tá? E apesar de ser um pouquinho mais caro, recomendo o WD-40. Rende bastante, uma lata dessa daqui, ó, rende meses aqui para mim. Tá? Então compensa você investir para não ter dor de cabeça e ter que fazer retrabalho, beleza? Para a cola ter uma boa ancoragem, uma boa fixação, é ideal que ela tenha uma espessura mínima também. E a forma de gerar essa espessura de cola no centro da peça é fazendo uma usinagem, uma cava, né? Ali utilizando o rolete emborrachado de pequenos raios da lixadeira de cinta Guajuvira. Esse é o rolete inferior, né? É interessante utilizar o emborrachado, porque se a gente utiliza o de alumínio, ele vai danificar a lixa com muita facilidade, né? Para fazer a cava de todas essas peças que vocês estão vendo aí, eu utilizei uma lixa só, né? E forçando sempre bastante ali no cantinho e deu tudo certo, não estourou a lixa, né? Como vocês estão vendo aí.
tá? Então eu faço esse detalhe côncavo ali, que ele vai fazer um bolsão de cola, né? Então imagina que ele vai ficar uma camada de cola ali mais grossa no centro de todo o cabo. Isso vai dar uma ancoragem fenomenal para nossa cola. É interessante fazer essa cava utilizando uma lixa grossa, por exemplo, um grão 36, para ele fazer umas ranhuras bem grandes para ter uma ótima ancoragem. Nas talas, a parte onde vai ter o contato ali com o chassi, eu faço diversos cortes utilizando o disco de corte da esmerilhadeira mesmo, e cortes sempre na diagonal, não cortes retos, sabe? Cortes com a esmerilhadeira mais inclinadinha, que aí também vai ter uma ótima ancoragem de cola nesse ponto. Eu utilizo aí uma cola epóxi bicomponente, essa é uma cola especial, que tem a coloração preta, que eu acho que fica legal, tá? A coloração branca, se às vezes fica alguma frestinha, não fica legal. Com essa preta, às vezes, se der algum tipo de frestinha, ela dá uma disfarçada e fica muito bonito, tá? Às vezes não dá nem pra perceber, geralmente fica imperceptível, né? Então por isso que eu opto sempre pela coloração preta, e também quando tem o dorso trabalhado na faca para fazer aquele preenchimento, fica show de bola, tá? Para facas menores assim, eu utilizo sempre 3 gramas de cola. Então 1,5 gramas de resina e 1,5 gramas de catalisador, beleza? E eu sempre faço várias de uma vez, porque se sobra um pouquinho de cola ali nesse recipiente, esse recipiente que eu utilizo, ele é flexível, e é um recipiente caríssimo importado, que é a tampa de uma tampinha daquelas batatas estilo Pringles, sabe? Eu utilizo aquela tampa, cara. Então ele aguenta muito tempo. Depois que a cola seca, você consegue tirar aquela casquinha e reutilizar esse recipiente. Então é uma dica top, que você, ela não vai sair para fora do recipiente também, porque tem aquela bordinha mais alta. E se você for fazer uma faca de espiga, você consegue dobrar ele, né, e jogar ali a cola com cuidado para dentro da espiga, né? Então é um recipiente top que eu sempre recomendo. Utilizo um palitinho de sorvete para misturar. Depois de misturar bem, eu passo nas talas, galera. Como vocês estão vendo, elas ainda estão até coladas com aquela crepe, com aquela fita crepe automotiva, né? Então eu mantenho ela e só arranco ela mesmo na hora de fazer a colagem. É importante que a gente passe também a cola nos pinos. Os pinos também tem alguns cortinhos bem leves neles, né? Para ter ancoragem de cola. E reparem ali que eu deixo um pouco de excesso no centro dessa tala, né? De cola ali. Vocês podem ver ali que tem uma parte mais alta de cola no centro. Que depois, quando a gente pressionar contra o chassi, ele vai preencher todo aquele bolsão que a gente fez ali no chassi. Tá? Essa cola, em vez de vazar em excesso para a lateral, ela vai ali para aquele centro fazer o preenchimento do centro do chassi. É importante a gente sempre passar bastante cola nos pinos para ter uma ótima ancoragem, tá? E colocar com cuidado. Se você vê que está muito duro de entrar, cara, limpa a cola e repassa a furação dos furos, tá? Eu sempre repasso a furação de todos os furos antes de fazer esse processo de colagem, porque se você bater, dependendo de como você bate esse pino ali, ele estiver entrando meio torto, alguma coisa assim, vai estourar a tala vai quebrar. Então é por isso que eu sempre costumo utilizar ali uma broca entre 5 centésimos e 1/10 a mais do diâmetro do pino, tá? Porque medida com medida não vai passar. Se você for utilizar um pino de 3,3 e utilizar uma broca de 3,3 para fazer a furação, não vai dar certo. Então você tem que utilizar entre 1/10 até 2/10 às vezes passa, tá? De folga ali para você estar fazendo essa furação. É melhor do que você fazer muito justo essa medida e você acabar perdendo o par de talas, tá? Dessa forma aí não vai ficar marcação de cola em volta do pino nem nada disso. Fica bem discreto e dá tudo certo. Como vocês estão vendo, eu utilizo 2 grampos para estar fazendo o aperto, né? Sempre um em cada extremidade. E reparem que a parte onde eu aperto, elas estão opostas, tá? Porque se você coloca do mesmo lado, as duas partes, fica ruim de você apertar, porque vai ficar batendo um grampo no outro. Dessa forma fica bem prático de você fazer o aperto. E um detalhe importante é que sempre vaza um pouquinho de cola para frente do cabo, né? Naquela parte ali subindo para cima da lâmina. Então eu vou utilizar um algodão embebido de thinner para tirar o excesso, tá? E vou utilizar uma escova de dente, de preferência de cerda bem macia, também úmida de thinner, para limpar qualquer resquício de cola que tenha ficado ali. Ela vai alcançar bem os cantinhos. Então eu molho no thinner, às vezes até o que cai ali no plástico, e vou fazendo essa limpeza a ponto que fique sem nenhum restinho de cola. Não pode ter hipótese alguma
qualquer restinho de cola ali, porque senão depois vai secar e é muito difícil de tirar. Existe uma técnica para tirar essa cola depois que seca, mas é complexa, então é mais fácil a gente já caprichar na limpeza agora e não ter problema depois. Bom, galera, aqui ó, eu colei 10 peças, tá vendo? Ó? Eu tenho grampo suficiente para colar 10, porque eu acho que fica um tempo legal. Daqui uns 10 minutinhos ali, já vai dar para tirar aquele grampo. E é justamente o tempo que dura a luva, tá vendo? Ó? Na 10ª peça ela já rasgou, por conta do thinner e da cola, né, ela vai fragilizando. E essa luva aqui mais grossa aguenta 10 facas, cara, certinho. Então por isso que eu tenho grampo suficiente para colar 10. E esses detalhezinhos são importantes para vocês organizarem de acordo com a realidade de vocês, da produção de vocês. Porque, por exemplo, agora ó, vai dar o tempo certinho de eu ir trocando o plástico aqui, que já está bem sobrecarregado de cola, então eu vou limpar, vou puxar ele, né? Aqui na bancada fica um rolo ali, ó. Então eu só puxo ele, corto e já vai estar tudo organizado para colar as próximas 10. O tempo de eu fazer essa reorganização aqui já é o tempo para continuar colando depois, para soltar os grampos aqui e colar mais 10, tá? Então, você adaptar e ir se organizando o máximo possível para ter um ótimo rendimento no trabalho é crucial aí na oficina de vocês para conseguir fazer uma quantidade grande, um lote grande aí. O primeiro passo para usinar os cabos aqui é limpar as faces das empunhaduras para tirar aquele excesso da altura dos pinos e aí conseguir usinar ali o contorno de forma mais tranquila. Pontos importantes e cruciais para a gente ter um bom rendimento ali na usinagem dos cabos. Utilizar uma lixa de preferência de óxido de alumínio, existem lixas também específicas para usinar madeira, mas óxido de alumínio vai muito bem. De preferência lixas flexíveis. Eu começo todo o processo com uma lixa grão 80 e faço toda a usinagem do contorno e a usinagem bruta com essa lixa. É importante a gente trabalhar com RPM baixo, trabalhar com 30 Hz ali, talvez até menos. Eu geralmente trabalho com 30 Hz, tá? No inversor de frequência. Porque se a gente trabalhar com RPM muito alto, essa lixa vai queimar, ela vai empastar e vai acabar queimando. Eu costumo fazer esse pré-desbaste da usinagem do contorno antes de fazer a colagem do cabo. Mas para essas peças, para agilizar e como as talas são numa espessura mais fina, eu fiz a usinagem do contorno depois de fazer a colagem das peças. Como vocês podem ver, o rolete de pequenos raios da mesa de integrais aqui da lixadeira Guajuvira ajuda bastante nesse processo de usinagem dos raios ali da empunhadura, principalmente do gavião em S. Nessas peças eu não fiz um gavião em S ali muito protuberante, digamos assim, muito cavado, mas ajuda muito para fazer esse processo que fica bem legal. Agora que o contorno já está usinado, o próximo passo é retificar os dois lados das empunhaduras, deixando na mesma espessura, tomando bastante cuidado para manter uma simetria bem legal. Eu já faço essa parte aqui, esse processo, com uma lixa mais fina, uma lixa 100 ou às vezes até um grão 220, se ela tiver numa espessura mais próxima, ok? E depois de facear as duas talas, eu vou afinar as extremidades. Como que eu vou fazer isso? Eu vou inclinar um pouquinho a faca e vou desbastar ali só aquela parte do final do cabo, né? Então, no caso, o final do cabo em direção à lâmina e o final do cabo em direção ao pomo. Eu vou deixar o centro do cabo mais gordinho. Isso faz com que a faca fique bem anatômica, ela prenda bem na mão, porque ela vai preencher bem o centro da mão quando você for utilizar. O próximo passo é quebrar bem os cantos. A gente tem que quebrar bastante mesmo, tirando bastante material, porque depois a gente vai raiar todos esses cantos. E quanto mais quebrado ali o canto estiver, mais confortável vai ficar essa peça quando a gente raiar, vai ficar esse cabo quando a gente raiar essas extremidades, né? E mais anatômica vai ficar. Se a gente fizer um quebrar pouco ali, ou então só raiar direto, ele vai ficar um raio pequeno e não vai ficar tão confortável. Dessa forma, o raio praticamente se encontra no centro do cabo, o raio dos dois lados se encontra no centro do cabo e fica muito confortável. Agora, para fazer a transição desses cantos quebrados para um raio, nós vamos utilizar a parte flutuante da lixadeira de cinta, onde a lixa não tem nenhuma resistência, como por exemplo o flat. É interessante que você utilize uma lixa flexível, como vocês estão vendo aí, eu estou utilizando uma lixa de costado flexível. E por quê? Porque essa lixa de costado flexível ela não vai cavar o cabo, né? Se você utilizar uma lixa de costado mais rígido, os cantos da lixa vão provavelmente marcar o cabo ali, cavando ele, tá? Dessa forma não, a gente
consegue fazer um raio perfeito na empunhadura. Esse processo aí eu já faço com uma lixa mais fina, uma lixa praticamente de semi-acabamento, uma lixa grão 220, porque eu já vou ali quebrando o raio e já vou tirando qualquer marca da lixa grão 100, por exemplo. Então quando o raio já está feito de forma perfeita ali, ela já vai estar com os riscos praticamente todos apagados, digamos assim. Bom, galera, ó, aqui é basicamente a diferença que a gente quer. Não sei se vocês conseguem reparar aqui, ó, mas aqui tá tudo quina viva, tá um cabo quadrado, e do outro lado aqui tá um cabo todo arredondadinho, extremamente confortável, tá vendo? Com um centro um pouco mais grosso aqui e as extremidades mais finas. Dessa forma, ela preenche bem a mão quando a gente segura, né? E não tem essas quinas aqui que pode até causar bolha durante a utilização, né? Aqui ela ainda vai para o acabamento final, a gente vai lixar até o grão 220, até o grão 400, perdão. E aqui, ó, um detalhe legal é o seguinte, a gente tem que chegar com esse cabo até no aço aqui, ó, esse raio, ele tem que ir até zerar no aço, como vocês estão vendo aqui, ó, em todo o contorno da faca. Mas aqui ela não está feito o acabamento ainda. Por quê? Porque agora a gente vai fazer o acabamento fino aqui, ó. E, por exemplo, nessa parte de trás ela vai ficar com a quina bem detalhada, né? E aqui a gente vai lixar aqui até ficar no grão 600 e ela não vai ficar quadrada aqui, tá? Porque a gente já chegou até o zero, então na hora que a gente fizer o acabamento aqui ela vai continuar com o cabo bem perfeitinho. Tá? Dessa forma ela fica extremamente anatômica, com uma pega extremamente confortável. Diferente do que se a gente fizesse, por exemplo, só essa quebra aqui dos cantos, né? Então esse aqui não é o ideal, mas esse daqui é o ideal. Devemos sempre lembrar de quebrar as quinas do gavião. Nesse caso aqui eu estou utilizando uma retífica, uma haste, uma lixa enrolada, mas você pode utilizar até mesmo uma furadeira fazendo esse mesmo processo. É importante que a gente quebre essas quinas porque ela pode até mesmo machucar o usuário ali, cortando, porque ela fica bem afiada. Se for uma peça com um valor agregado mais alto, você pode fazer um raio total que vai ficar bem bonito, mas para essas peças que são mais acessíveis, a gente pode apenas quebrar os cantos, que fica bem legal também. Galera, olha só, aqui todos os cabos estão lixados até o grão 600, tá? O que eu vou fazer agora? Antes de dar o polimento, eu vou passar uma camada fina, olha, pouca coisa, de óleo mineral. Isso aqui é óleo mineral que a gente compra na farmácia mesmo. A gente não vai encharcar esses cabos, é só uma borrifadinha e espalhar bem para ele absorver e fazer uma película protetora nesse cabo, mas sem excessos, para não correr o risco do cabo acabar empenando ou alguma coisa assim por absorver óleo demais, né? As madeiras elas já vêm secas da Gavião Madeiras, então a gente só vai fazer uma película protetora para fazer uma camadinha impermeabilizante nesses cabos, tá? E é pouquinha coisa, como vocês viram aqui, é só uma borrifadinha de óleo mineral. Para o polimento eu vou utilizar essa pasta branca, mas a que eu mais gosto é aquela amarelinha puxada por um bege que o pessoal usa para polir acrílico, mas essa branca também serve. É importante você trabalhar com RPM baixo, a minha aqui está até com RPM alto demais, mas se você conseguir um motor de RPM baixo, fica bem maneiro, tá? E você não pode pressionar muito o cabo contra a politriz, porque senão os óleos naturais ali do cabo vai queimar e em vez de você ter o brilho, você vai acabar queimando a madeira. Ok? E você sempre tem que trabalhar com muito cuidado para que a politriz não arranque a faca da sua mão durante o processo ali de fazer o polimento. Então você sempre tem que fazer o polimento do meio para fora do cabo, tá? Sempre com as quinas a favor da politriz. Se você forçar uma quina contra a politriz, ela vai colher o cabo da sua mão. Fazendo dessa forma, a gente tem um brilho muito legal, como vocês podem ver aí. É sempre tomando cuidado para não forçar nenhuma quina contra a politriz e sempre sem fazer muita força. A gente tem esse resultado aí muito legal. Bom, galera, para a bainha, para fazer o molde, a gente vai utilizar esse papel mais grosso. É papel Panamá, se eu não me engano, o nome desse papel aqui. Eu gosto de fazer com um papel mais resistente para a gente ter uma durabilidade maior do molde. Então dá para usar várias vezes, né? E eu costumo sempre fazer o molde da lâmina e da bainha e guardar junto, né? Porque daí, na hora que eu for fazer novamente,
essa faca, né? É só pegar os dois juntos e a produtividade fica bem maneira, né? Dá pra fazer mais tranquilamente a faca porque já tá tudo no jeito. Tá? Então aqui não tem segredo, a gente vai começar desenhando o contorno com uma lapiseira. A gente vai fazer uma bainha dobrada. Tá? Então aqui, na parte do dorso, eu vou pegar os dois pontos aqui de linha reta. E vou puxar uma linha. E aqui eu já vou colocar o espaço da dobra, tá? A gente tem que deixar essa folguinha aqui. Quando é um couro muito grosso, eu costumo deixar mais ou menos 1 centímetro, tá? Mas quando é um couro mais macio, digamos assim, eu deixo mais ou menos 8 milímetros, tá? Então aqui a gente já vai ter a dobra da peça. Ok. Aqui, na parte do fio, eu costumo deixar 12 milímetros. E por que 12 milímetros? Porque aí a gente vai ter uma área de segurança maior aqui, né? Para proteger a costura. Então 12 milímetros eu acho bem maneiro, um espaço bem maneiro. Aí quando eu faço uma marcaçãozinha aqui base e uso um compasso para transferir essa distância para toda a silhueta da lâmina, tá? Inclusive na ponta aqui a gente já sabe que vai ter 12 milímetros também, tá? Se fosse uma faca onde a ponta dela fosse mais para próximo do dorso, aqui a gente tem uma ponta quase que uma ponta de adaga, né? Bem no centro da lâmina. Mas se fosse ao contrário, se ela tivesse mais para cima aqui, a gente pode trazer essa linha direto até morrer lá, ó. Mas como é uma faca com a ponta mais no centro, eu acho que fica bonito uma bainha com uma silhueta mais pontuda, tá? Então a gente vai fazer aqui uma costura em V nessa bainha. E eu acho que fica bem maneiro esse desenho para esse tipo de modelo aqui, tá? Aqui eu vou fazer a parte que vai proteger aqui o cabo, digamos assim, tá? Então eu costumo fazer assim, ó, um raio aqui e aqui, ó, eu puxo outro raio, tá? Mais ou menos na altura do ricaço mesmo. A gente pode fazer maior esses raios, né? Quer ver? Aqui e aqui, ó, puxar mais, tá? Fica bonito também, olha aí. E aqui a gente vai marcar mais ou menos onde que vai ficar o nosso botão de pressão. Então ele vai ficar aqui, ó, tá? Vamos colocar um pouquinho mais pra cá, mais no centro da lâmina. Daí aqui eu vou marcar 2 linhas de forma que esse botão fique no centro, ó. Aqui uma linha. Aqui outra. Isso aqui é o quê? Isso aqui vai ser a tirazinha que vai travar a peça aqui no botão de pressão. E a gente fazendo dessa forma, a gente vai ter um alinhamento perfeito aqui no botão. E agora aqui, para essas bainhas, eu já vou fazer o passador embutido, tá? Então a gente só vai fazer e dobrar e costurar ele aqui, tá? Então basicamente o que eu faço aqui, ó? Eu acho que 4 centímetros fica uma largura boa pro passante, né? Para passar um cinto de 4 centímetros já é um cinto bem largo, tá? Então eu vou colocar 4 de um lado, mais 4 do outro, 8, mais a medida da costura aqui, ó, 12. Vamos colocar 13, que é na onde ele vai entrar aqui, tá vendo, ó? Então ele vai vir até aqui. Beleza? Então essa daqui vai ser a tira. Eu já puxo aqui o mesmo alinhamento, da lâmina, que a gente fez aquele risco, tá vendo, ó? Então a gente vai seguir esse mesmo alinhamento. E eu puxo, geralmente eu uso a largura da régua, tá? Pra fazer essa tira aqui, ó. Eu uso essa largura aqui dessa régua, que ela é um pouco mais estreita. Então vou vir aqui, tá? E aqui eu costumo dar uma afinada nela.
Aqui, ó, em vez de puxar ela daqui dessa parte, né? Como a gente vai ter o passador de cinto também nessa área, eu vou puxar ela do final do raio aqui que a gente fez da voltinha pro cabo. Aqui ou a gente pode, na hora de dobrar, fazer uma costura aqui em X, ou colocar um rebite também que dá muito certo. É interessante que vocês comprem um estilete maneiro, tá, galera? Um estilete bom para trabalhar. Esse daqui ele é bem interessante, que ele tem a travinha aqui, então ele vai ficar bem fixo. Dura muito, esse estilete aqui eu já tenho faz anos. E o que é legal dele? Quando você vai utilizando a lâmina e gasta, você aperta aqui, ela solta, e ela já dá para você guardar outras aqui dentro, ó. E aí é só engatar outra e utilizar. Então é bem prático, tá? Eu já uso a régua, aqui a escala de aço, para fazer os cortes rápidos. Aqui eu vou já cortar um excesso aqui para mim conseguir movimentar ela. Tá? Então eu vou fazer esse corte aqui. Mas vocês podem fazer o corte direto lá mesmo. Depois, para encaixar outro molde, você tem um rendimento melhor ali da folha. Utilizem sempre lâminas de qualidade novas, tá, pessoal? Então aqui a gente vai ter a aba para dobrar e fechar a peça com o botão depois. E aqui a aba que a gente vai dobrar para formar o passador de cinto. Beleza? Agora, só passar pro couro. Bom, galera, aqui a gente vai usar um couro, uma soleta já tingida, só para facilitar o processo aqui. Mas o normal é utilizar o couro cru, a soleta crua, e fazer a pintura da bainha, né? Mas, para agilizar o processo aqui, eu já vou utilizar um couro tingido que eu tenho bastante aqui, que eu comprei há uns anos atrás de uma empresa que faliu, tá? Mas vocês encontram couro e todos esses produtos para fazer a bainha na Tony West Couros, tá? É a empresa que eu recomendo, que eu confio, tá? A base que eu vou utilizar para cortar, que vocês vão ver aqui que é uma base de plástico. Antes eu utilizava aquela base de corte mesmo, que é quadriculadinha, mas ela detona muito rápido. Isso aqui é um plástico, é uma tábua de carne que eu comprei bem grandona no Mercado Livre. Ela tem 1,20 m por 50 centímetros e ela é de plástico, né? Então você procura lá tábua de carne de plástico grande, 1 metro por 60 ou 1 metro por 50, que vocês já vão encontrar, tá? É uma tábua de carne, sem desenho, sem nada, lisa, né? Tá? Então aqui, ó, como vocês prestaram atenção durante a fabricação do molde, eu fiz ele de um lado só. Se você quiser, você já pode borboletar depois o molde e cortar e fazer ele duplo, né? Mas eu faço esse processo aqui na hora de cortar a bainha. Então eu vou procurar um couro que caiba aqui na hora que eu virar, tá vendo? E a gente sempre tem que pensar de forma que encaixe o melhor possível no couro pra gente ter um bom rendimento aí, tá? Da bainha. Sempre prestar atenção se você tá cortando ela pra destro ou pra canhoto. Ok? E aqui, ó, sem segredo. Caneta. Caneta Bic mesmo. E a gente vai desenhar a silhueta aqui, ó, tá? Aqui vai ser a parte de trás, essa parte a gente vai dobrar para fazer a costura. A parte da frente agora aqui, ó, eu vou encaixar ela aqui no final e ela aqui no começo, tá? Então a gente sabe que depois ela vai partir dali. E aqui eu venho e faço o desenho novamente. Olha aí. E aqui, ó, eu só vou fazer aqui a mão livre mesmo, porque não tem problema nenhum, tá? Da gente fazer essa parte aqui a mão livre, tá? Fica maneiro também. E aí agora, só cortar com o estilete igualzinho a gente fez com o molde. O couro, ele é mais duro, é um material mais duro de cortar, né? Mas com estilete a gente consegue. Se cortar tentar cortar com tesoura e tal, não vai dar certo, galera. Como que eu costumo fazer? Eu corto aqui, ó,
as linhas diretas, né, digamos assim. São os cortes retos e depois eu venho fazendo esses raios, tá? Eu acho mais prático assim. Então tudo quanto é corte mais fácil que tem, que eu consigo fazer um movimento só para cortar, ó, que nem aqui, ó, eu venho e faço. E eu deixo esse raio menor para fazer depois, tá? Que aí ela fica mais livre para trabalhar depois, quando a gente já tira todos esses excessos, eu acho que fica mais fácil de fazer esse corte depois. Muito rápido, já está cortada basicamente aqui, só fazer o ajuste dos raios. E aqui a gente vai pegar um retalho desse para cortar o espaçador. É importantíssimo que a gente tenha um espaçador nessa peça para proteger a costura. Então a gente pega um retalhozinho desse daqui que sobrou, faz aqui o desenho, ó. Aí. Aqui, como é que eu faço a parte do espaçador? Eu vou utilizar um Grover. O Grover é essa ferramenta aqui, ela vai fazer a marcação no couro. Isso aqui vocês também encontram lá na Tony West, tá? O meu aqui já está regulado, porque eu uso mais ou menos sempre as mesmas distâncias, né? Então aqui, ó, vou marcar. E vou marcar. E vou mandar o corte aqui em cima. Sempre cuidado com os dedos, né? Pra não cortar o dedo. Vamos tirar uma fatia do dedo. E vamos lá. Agora eu vou passar aqui para vocês uma dica legal, tá? Você pode utilizar até o próprio estilete para fazer isso, mas eu vou utilizar aqui essa faquinha. Raspar aqui, ó, para deixar mais áspero o couro. Que aqui a gente depois vai colocar a cola. Então, se ele fica mais áspero, ele vai dar uma ancoragem muito melhor, tá? Nem se compara. Até na parte da carne aqui, eu costumo fazer isso aqui também. Tá? Aí aqui, eu vou fazer a marcação igualzinho que eu fiz aqui, ó. Que eu sei que é na onde eu tenho que passar a cola. E vou raspar aqui também, da mesma forma que eu fiz do outro lado. Eu já vou dar uma marcadinha aqui assim na bainha para saber onde que eu vou fazer a dobra, né? Tá? E aqui fazer aquele mesmo processo de raspagem aqui, só para ela ficar mais áspera e ter uma melhor fixação com a cola. Aqui, ó, o botão. Como eu já tenho aqui a marcação onde que ele vai ficar, o que eu faço? Eu faço um furinho com a caneta. Aqui, só transfiro onde que ele vai ficar. E vou fazer a furação utilizando um furadorzinho, tá? Eu bato ele para fora aqui da mesa. Deixa eu bater aqui em cima de um toco, porque senão a mesa vai vibrar muito. Aí, pronto. E tá feita a furação aqui pra gente colocar o botão. Essa bainha aqui é a bainha mais prática que tem pra fazer, porque ela já fica tudo aqui, ó. Nosso passador já tá aqui. Tá vendo? Dá até pra prender ele mais pra cima aqui, ó, se quiser, ó. O passador já tá aqui, né, já tá fixo. O nosso botão de pressão aqui, a tira do botão de pressão já tá aqui. Já tá tudo aqui, a gente não precisa prender tudo ele, né? Aqui a gente pode também, nessa parte que tem... Nessa parte que fica a marca da caneta, a gente usa um desquinador, ó. Só pra limpar aqui, tá vendo, ó? Que maneiro. Aí ele já vai tirar a quina. Pra já fazer um pré-acabamento. Né? Pra tirar essa porosidade. E... vai tirar também a marca da caneta, que às vezes fica, né? A gente nem precisa repintar. Eu trabalho com dois Grovers, um que eu já deixo na medida da largura aqui, da tira, e o outro que eu deixo na medida da costura, que vai ficar mais ou menos no centro da tira. Esse daqui tá um pouquinho mais para lá. Vou regular ele aqui de novo. Para que serve o Grover? Para a gente ter um alinhamento perfeito da costura. A costura ela vai ficar um pouquinho mais para dentro,
Então ela vai ficar protegida de ficar ralando, tá? E fica mais fácil da gente se localizar na hora de fazer a furação. Aí. Hoje a gente já tem uma marcação para costura aqui, sem segredo. Tá? Aí. Então ela vai ficar com esse aspecto aqui quando fechada. Aqui a gente também tem que fazer a marcação, né? Fazer esse brunimento. Eu dobro ela de modo que ela fique o mais retinha possível lá com a parte de cima. Eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui no couro por dentro para saber onde que eu vou ter que brunir lá também para fazer a costura, né, para colar. Aí. A gente tem aqui a marcação de onde que ela vai vir. É importante a gente tirar essa película aqui do couro, que ele vai dar uma aderência muito grande para a cola. A cola, eu utilizo cola de contato convencional. E a dica é o seguinte: coloque dentro de um frasquinho, de um frasco desse daqui de adoçante. Você vai ter um controle ótimo aqui para trabalhar com ela. E ela não seca, você não perde por ficar secando, né? Quando a gente usa direto na lata, é comum ela secar, tá? Aí é triste, né? Perder a cola por bobeira. Eu uso aqui um pincelzinho, só para dar uma espalhada, para ficar bem maneiro. A gente tem que esperar ela secar pra gente dobrar aqui e colar. Então quando ela secar, eu vou dobrar, vou colar, vou fazer a costura e depois eu volto. Não vou passar a explicar como é que eu vou fazer a costura aqui, porque depois eu vou ensinar a fazer a costura na lateral, é o mesmo procedimento. Galera, agora eu vou passar a dica para vocês de como colocar o botão aqui. Já fiz a costura do passador. Primeira coisa, eu vou cortar uma tampinha aqui, ó, na parte interna da bainha. Isso aqui é crucial, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque o botão geralmente o bodoquinho dele não passa para lá pra gente fixar ele. E segundo, pra gente fazer o acabamento depois aqui, ó. Então, ó, a gente vai fazer de formas que ele encaixe aqui. Isso aqui dá pra colocar, pessoal, utilizando a prensinha, que é aquela prensa ali, ó. Vou até inclinar aqui pra vocês darem uma olhada. Ó. Aquela prensa ali. Mas vou passar pra vocês a técnica de fazer com o preguinho, que na realidade eu faço aqui com preguinho, tá? Eu não uso a prensa não, muito raro eu utilizar a prensinha ali. Porque tem que ficar trocando matriz e eu acho muito mais prático fazer dessa forma aqui. Então eu uso dois pinos, galera. Esse pino aqui, ó, eu fiz um desbaste nele com várias faces, tá vendo? Como se fosse a ponta de um prego. E esse outro pino aqui é reto. Então aqui, ó, não tem segredo. Vou colocar a tampinha de cima. Apoia bem numa superfície rígida. Bateu, já era. Prendeu. Tá preso já. Olha, segredo nenhum. Aí aqui, ele vai abrir uma estrelinha lá dentro, ó. Com esse outro pino, eu vou apertar essa estrelinha para baixo. Já era. Daqui não sai mais, tá? E agora, o pulo do gato. O famoso segredão. Isso aqui é cola quente, tá? Então eu pego um tubinho desse. Se tiver daquela cola mais grossa também, pode ser da cola mais grossa. Se for em outra cor preta, por exemplo, também não tem problema. Eu queimo um pouquinho a ponta dela para derreter. E aqui eu vou passar em cima da ferragem. Tá vendo?
correndo um pouquinho para cima do couro. Eu dou uma pressionadinha aqui em cima do inox, só para ela ficar mais plana. Isso vai evitar que ela fique raspando na lâmina e marcando a lâmina, tá? Vai proteger a faca ali, beleza? Aí agora, só fazer a colagem do nosso espaçador aqui, colar ele no centro, sem segredo nenhum. E como vocês podem ver aí, galera, o tubinho ali de adoçante ajuda muito na hora de colar, porque fica bem preciso o cordão de cola. Então agora eu vou esperar secar e daqui a pouco eu volto para colar. O certo é começar pela parte de baixo aqui, para não ficar faltando. Porque para cima, se ela faltar, você pode dar uma esticadinha nela que ela chega. Dá uma puxadinha no couro que ele chega aqui, tá vendo? Então sempre começa por debaixo, que esticar ali para a parte de baixo é mais difícil. Ó, encostou, ele já fixou. E aqui agora, o segredo é dobrar o mais alinhado possível. Se você vê que vai ficar torto, descola e volta. Aí, ó. Chuchu, beleza. Tá coladinho, agora é fazer a furação e a costura. Eu dou umas batidinhas aqui, para ele fixar melhor. E aqui a gente já pode testar para ver se a bainha se ela vai entrar na bainha legalzinha. Aí, ó. Tá chuchu, beleza? Para a furação, vou utilizar uma broca de 1,5 mm mais ou menos, tá? E um detalhe legal aqui, né? Como é uma quantidade grande de bainhas que a gente vai fazer, eu vou optar por fazer uma furação mais espaçada. Mas no começo e no final da costura eu faço a furação mais próxima, os 3 primeiros furos, tá? Pra gente conseguir ter um aperto melhor ali da costura. E daí eu sigo com uma furação mais espaçada, porque vai ser mais rápido da gente costurar. Como a costura é à mão, né? O ideal é fazer uma distância um pouquinho maior. Mas no caso de uma faca ali de um valor agregado maior, o interessante é fazer a costura mais próxima. Como vocês estão vendo, é bem rápido de fazer essa furação. Eu utilizo ali um toquinho em aço para ele servir como guia para a broca não correr na hora que ela termina de furar ali, né, a bainha. E também para não atrapalhar por conta do passante, né, que ele vai fazer um relevo, e se você fizer direto na mesa, né, ela não vai dar esse desconto ali. Como vocês estão vendo aqui, ó, ela dá certinho a altura do passante, até um pouquinho mais. Se você faz direto na mesa, a furação sai torta. Galera, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Então essa aqui é a mesa de trabalho, tá? Essa daqui, ó, é a tábua de corte que eu falei pra vocês no vídeo, ó. Olha lá, é uma tábua de corte bem grande. Tá vendo que tá bagunçada? Isso aqui foi de uma bainha só. Então por isso que é legal a gente fazer uma só. E depois a gente já alinha e corta tudo junto, faz tudo junto. Que aí a gente corta tudo, limpa tudo isso daí, tá vendo? Depois cola todas, tudo de uma vez, fica mais organizado pra gente trabalhar, né? Porque se imagina, faz essa bagunça, aí arruma tudo, faz outra bainha, arruma tudo, faz outra bainha. Não dá, né? O toco que eu falei que eu uso pra bater é esse toco aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele fica pra fora da mesa. E tudo que eu vou fazer de furação na bainha, tudo que eu tenho que bater na bainha, eu bato aqui. Pra mesa não ficar tremendo, e às vezes tem tinta aberta na bainha, na mesa, tem algum frasco aberto, dependendo da vibração, derruba, aí dá um trabalho que só, né? Então eu trabalho dessa forma. Aqui não reparem no tripézinho, que é o que eu estava usando para filmar, né? E aqui também eu tenho uma mesinha de suporte, que fica próximo aqui da minha bancadinha. Isso aqui ajuda muito, tá? Eu recomendo bastante, porque depois também, quando eu preciso limpar a oficina, eu consigo levar para onde eu quero, e se eu quero liberar espaço, eu jogo ela para lá. E a furadeirinha, que eu fiz a furação, uma furadeira pequena ali, ó, que eu trabalho com RPM rápido, como vocês viram. Como calcular a quantidade de linha para costura? Geralmente, eu faço 4 vezes aqui, ó, o tamanho da costura, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. E corta aqui. Só que é ideal que você sempre corte um pouquinho a mais, tá? Porque isso aqui vai influenciar muita coisa. A espessura da bainha, a distância dos furos, muita coisa influencia. Então, por exemplo, você vai fazer 20 bainhas como essa, nesse caso aqui, você faz a distância de 4 vezes o comprimento aqui da costura,
E aí, se sobrar linha, você diminui. Você vê o tanto que vai sobrar e diminui para ficar ali o mínimo possível de perca, tá? Então, essa é a dica que eu tenho para vocês aqui, porque parte de 4 vezes o tamanho, tá? Porque é muito relativo de cada bainha para cada bainha. Caso seja uma bainha mais grossa, aí você adiciona uma vez, né? Então, por exemplo, você faz 5 vezes o comprimento total ali, né? De toda a costura, beleza? A gente vai usar cordão encerado, linha encerada, vocês também encontram lá na Tony West, tá? Vem assim, ó, como vocês viram, no tubinho. E agora a dica importante para passar na linha, na agulha, a linha na agulha, tá? Que eu vou cortar, que eu usei antes aqui. E se você der um nó, toda vez que você for fazer a costura, esse nó vai ficar enroscando. Então como que eu faço? Eu passo aqui ali na agulha, e aqui, ó, eu vou costurar a linha. Ó, vou passar a agulha por dentro da linha, ó, viu? Vou fazer isso de 2 a 3 vezes. 3 vezes aí, ó. Deixando uma pontinha aqui pra puxar, né? E aí eu vou puxar, ó. E a linha vai ficar presa na agulha e não vai ficar enroscando enquanto a gente tá costurando. Beleza? A costura, sem segredo nenhum. Sempre deixe o nó longe da onde a faca entra, tá? Porque aí é muito raro que ela fique com folga aqui. Se você colocar o nó aqui, pode ser que ela dê folga. Então sempre deixe no final da bainha esse nó, tá? Então, ó, não tem segredo. Essa é a costura simples, paralela. Vai e vem, ó. Vai e pula uma casa aqui, tá vendo? Sem segredo nenhum. Essa é a costura mais simples de todas. Costura com uma agulha só. Fácil de fazer e rápida. Então, para facas de produção, é melhor a gente fazer essa costura aqui. Se for uma faca que não é uma produção tão grande, é legal fazer uma costura trançada. Mas aí fica para um outro vídeo aí, tá? Ó, a gente já tá quase acabando a costura aqui. A distância dos pontos eu sempre deixo aqui, como eu já falei para vocês, os 3 últimos pontos mais próximos, né? Olha lá, agora é só voltar, ó, nas casas que estão faltando lá, ó. Olha lá. Tá vendo? Super rápido de fazer a costura. Olha aí. Sempre aperte bem para ela ficar bem justa. Olha aí. Se você for fazer essa costura simples, mas também não for uma quantidade grande de bainhas, faça o ponto mais próximo, tá? Na metade da distância desse, mais ou menos. Aqui, tá dando aproximadamente 1 centímetro, acredito eu. Olha lá, 1 centímetro. Faça com 5 milímetros, tá? Meio centímetro. Fica uma costura bem bonita. Mas são produções diferentes, né? Essa aqui é uma produção que a gente tem que fazer na quantidade e mais rápido. Então, ponto de 1 centímetro vai bem. Aí, já foi. Rápido. O nó. Com essa pontinha que ficou, o arremate, né? Eu vou dar um nó na ponta maior. E aí eu vou dar um nó com a ponta maior na ponta menor. Olha aí, ó. Beleza? Ó. E agora, eu vou voltar essa linha nesse furo aqui, ó. No furo antes do último. Voltei. Vou puxar o nó pra dentro da bainha, tá vendo? Ele tá lá dentro. Se ele passar um pouco, você dá uma voltadinha nele. E aí volta essa outra ponta pro outro lado. Aí as duas pontas vão ficar do mesmo lado, tá vendo, ó? Aí é só cortar o excesso. Aqui, ó. Vamos ver quanto que sobrou de linha. Ó. Sobrou bastante linha, ó, quase uma volta. Então o que eu vou fazer nas próximas costuras? Eu vou diminuir uma volta. Eu vou fazer só 3. Tá vendo?
Então a gente só vai ter essa perca aqui em uma bainha só. Aqui eu vou cortar o excesso. E vou queimar as pontas, ó. Aqui eu costumo sempre queimar e dar uma apertadinha. E já era. Agora para tirar os pelinhos da costura a gente passa uma escovinha. Essa é uma escovinha de pelo de crina de cavalo. E agora fazer o acabamento aqui da borda. Para o acabamento da borda, o segredo é utilizar uma lixa nova. Eu sempre utilizo lixa de grão 100, que eu acho que já dá um acabamento legal. Acho que mais do que isso fica feio e menos do que isso queima muito fácil a bainha. Tá? Então o grão 100 eu acho ideal, como vocês estão vendo ali, ó. Ela usina legalzinho, tá? Então sempre utilizo uma lixa nova e deixa ela separada só para fazer isso, sabe? Que vai ter um rendimento muito bom. E antes de dar o acabamento final na borda, né, eu vou passar o desquinador em todas as quinas, dos dois lados, na frente e na parte de trás da bainha também. Galera, agora a gente vai fazer o acabamento da borda. Vou utilizar um tubinho aqui de... qualquer tubinho de qualquer material, esse caso aqui é latão. Eu coloco aqui uma bolinha de algodão. Eu vou utilizar cera de carnaúba, ó. Essa aqui é da Tony West também. E, cara, isso aqui dura muito, tá? Isso aqui que eu tenho já faz anos, é até da embalagem antiga, desde o rótulo antigo. E tá firme e forte aqui ainda, porque a gente usa bem pouquinho. Então eu vou embebedar ali, ó, o algodão. E vou vir passando aqui na borda. E para finalizar eu vou utilizar um brunidor. Só para a borda ficar um pouquinho mais lisa. Tá vendo? Eu não passo a parte cavada dele, eu passo a parte lisa mesmo. Vou colocar a faca aqui dentro. Aí, ó, ficou bem justinha. Olha aí que maneira. Mesmo sem o botão, ela tá bem justinha. E vou marcar aqui aonde que vai ficar o botão. O botão de pressão, olha lá. Eu não gosto de deixar muita sobra aqui, mas pode deixar um pouquinho mais também. Ó. Então vou fazer o furo aqui e vou prender ele. Galera, aqui a bainha tá pronta. Uma bainha de produção simples, mas muito funcional e bonita, né? Olha aí. Agora a gente vai fazer a afiação das peças. Eu começo fazendo a afiação com uma lixa grão 220. E é importante nós trabalharmos com RPM baixo e tomando muito cuidado para esse fio não aquecer. Ok? Então o desbaste da afiação vai ser com grão 220 e a gente vai fazer essa afiação até aparecer essa rebarba que vocês estão vendo aqui agora. Tá vendo? Quando aparecer essa rebarba em todo o fio, a gente vai parar e trocar a lixa para um grão 600. E aí vamos fazer a finalização, o acabamento desse fio com o grão 600. Ou, se você não quiser fazer essa finalização na lixadeira de cinta, você pode passar por uma pedra, grão 800 ou grão 1200, para fazer o acabamento do fio. Aqui no canal já saiu um curso completo de afiação, onde eu ensino a fazer a afiação na lixadeira de cinta, todos os tipos de afiação convexa, de machado, afiação com pedra, direto com pedra, afiação na lixadeira compacta. Então dê uma olhadinha para um conteúdo mais aprofundado aqui no canal, tá? Dê uma olhada que tem um curso completo de afiação, ele vai estar na mesma playlist desse curso aqui. Galera, para alinhar o fio, daria pra gente fazer no stroke manual. Mas vou indicar aqui para vocês esse produto aqui, ó, que é o stroke rotativo da SB Cutelaria. Eu utilizo ele na minha lixadeira de cinta compacta e geralmente eu faço afiação nela também, né? Só que a minha lixa daqui, que é uma lixa 800 de grão aglomerado, estourou. Então eu fiz aqui, como vocês viram, e agora eu vou fazer o alinhamento do fio de todas aqui.
Vocês vão ver como é bem prático. Depois que ela gera aquela rebarba, eu vou passar, praticamente passar uma vez de cada lado aqui no stroke rotativo. Eu passo um pouquinho só de pasta antes de fazer esse processo. E daí a peça já vai sair daqui praticamente afiada. Ela vai fazer um polimento no fio, digamos assim, e vai tirar aquela rebarba, vai alinhar aquela rebarba, deixando o fio bem afiado. E é importante a gente testar esse fio utilizando uma folha de papel. Como vocês vão ver aqui na sequência, eu vou pegar uma folha de papel, aqui eu só estou tirando o excesso de pasta que tem ficado no fio, né? Mas eu vou pegar uma folha de papel e vou passar o fio nessa folha de papel, cortando ela inteirinha. Se esse fio, esse corte engasgar em algum ponto do papel, é sinal que eu tenho que refazer a afiação nesse ponto que ela não ficou afiada. Como vocês podem ver aqui, ó, ela está tirando de forma precisa aqui e contínua, tirando até, ó, filetinho de papel, né? Então a faca está extremamente afiada e o fio inteiro dela está afiado. Bom, galera, aqui todas as peças prontas, já afiadas, a bainha pronta, nosso projeto SOS Rio Grande do Sul. Lembrando, algumas peças dessas daqui ainda vão estar disponíveis, então se você quer adquirir uma peça também, manda mensagem aí, o WhatsApp vai estar aparecendo aí na telinha, tá? Ficaram incríveis, galera. E o mais legal é que isso aqui vai ajudar muita gente, seja com as doações ou seja aqui com um curso gratuito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Essa peça ficou com a afiação top, extremamente precisa, e tem um segredo que eu preciso contar pra vocês. Vai sair por apenas R$350 com o frete grátis, mas espera aí que não é esse o segredo não. Ela foi feita inspirada nas facas do Rio Grande do Sul, então ela tem o gavião levemente em S, o corta-fio no ricaço e uma ponta bem agressiva. E um detalhe bem legal é que o aço dela, que é o 5160, foi doado pela Manchester Aços, e a empunhadura, que é em Claraíba da Bahia, foi doado pela Gavião Madeiras. Apesar de ser uma faca bem espessa, de 4 mm de espessura, ela corta muito e a empunhadura é bem anatômica. E um detalhe mais que especial é que esse modelo é uma edição limitada e faz parte do projeto SOS Rio Grande do Sul. Ou seja, desses R$350 da venda vai ser descontado o frete e alguns custos com outros insumos, como por exemplo, abrasivos, cola, pino, couro. E o valor arrecadado final, que vai ser por volta de R$200, vai ser convertido em doações lá para o Rio Grande do Sul. Esse é um modelo bem coringa que você pode até mesmo utilizar na cozinha, no churrasco, cortando alguma coisa ali na tábua de carne e até mesmo na lida, no dia a dia do campo. E a cereja do bolo é que eu não consegui fazer apenas uma, eu consegui fazer 20 peças, galera. E como a ideia aqui é ajudar o máximo de pessoas possível, durante a produção dessas peças eu gravei um curso de cutelaria gratuito. Como muita gente vai ter que começar do zero, inclusive com sua profissão, eu espero que esse curso possa ajudar. Ele vai sair lá no nosso canal, que é o canal Oficinando, e também em todas as redes sociais. Mas como o curso tem mais de 1 hora de duração, eu vou ter que dividir em algumas partes para conseguir postar nas redes sociais convencionais. Então bora garantir a sua que já está disponível.